E a pedido dos pais que têm muita pressa, a gente vai postar uma versão reduzida do episódio do Fala Papito, sempre um dia depois do lançamento do programa oficial. Para você ter aquele gostinho e querer assistir o episódio completo. Simbora para mais um Fala Papito. Dessa vez, para aqueles que têm pressa. Fala, papito. Papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito. Fala, galera! Começando mais um Fala Papito e eu já vou dar o spoiler porque hoje para mim é um tema muito legal. A gente vai falar sobre brincar e é um desafio para muitos pais, tá? Já começo aí nessa provocação. Mas primeiro, vamos lá para o comecinho com aquela abertura. Tem algo que a gente esquece com o tempo, que brincar é a ciência do coração. Não é luxo nem distração, brincar é o primeiro poema que a criança escreve com o corpo e com o mundo. Antes de aprender a ler, ela já lia o mundo analisando o esconde-esconde. Antes de entender a amizade, ela já vivia a amizade quando brincava de ciranda. Até a dor vira canto quando a infância se encontra com um espaço para se inventar, se reinventar. Mas hoje, no mundo onde tudo virou tarefa, tela e pressa, a infância vai ficando sem chão. E o chão virou privilégio para alguns. Brincar reconecta, brincar reconstrói, brincar cura. Esse episódio é para quem acredita que a infância não precisa de mais estímulo, ela precisa de mais espaço. E para isso, eu convidei 3 mulheres que entendem que o brincar é território sagrado, em seus vários aspectos. Apresento agora minhas convidadas. Letícia Paulinário, terapeuta ocupacional, influencer, mas ela diz que é empreendedora digital. E agora também mãe da pequena Eva, de 3 meses. E como ela mesmo diz, Eva foi a melhor coisa que aconteceu. Mas já vou até entrar no meio da tua apresentação para dizer, se um pai ou uma mãe não acha que o filho é a melhor coisa que aconteceu na vida, a gente precisa conversar com essa pessoa, porque ela tem muito a aprender. E ela explica que é a melhor coisa porque mudou o olhar, mudou a escuta, mudou o tempo. Letícia, ou Lelê, vive entre vídeos no Instagram, fraldas e fé. Tirou um tempo para cuidar da filha, mesmo tendo vários pacientes, várias crianças que ela sempre atendeu. Mas tudo tem seu tempo e precisa ser respeitada. E traz para essa conversa a bagagem de quem cuida do brincar, com respeito e empatia, especialmente nas infâncias que o mundo ainda tenta rotular. E aí, Letícia faz trabalho com várias crianças que têm algumas necessidades, neurodivergentes, e aí a gente vai conversar sobre isso ao longo do programa. Muito bem-vinda. Obrigada. Mirela Girão, psicóloga e nervosa. Amei. Ainda não tem filhos biológicos, Sim. mas já maternou muitas infâncias. Acredita que o coração inteiro na potência do brincar livre. Mentira. Acredita com o coração inteiro na potência do brincar livre. A gente vai entender o que é o brincar livre também aqui nessa conversa. Para ela, brincar é linguagem, é construção de identidade, é um ensaio, uma preparação para a vida que está por vir. Quando a criança brinca, ela não está apenas se divertindo. Para Mirela, ela está se descobrindo. Vai ser legal o papo, viu, Mirela? Vai ser legal. Vai ser legal. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Thaís Melo, educadora, pedagoga, psicopedagoga, há mais de 15 anos e currículo é gigante. Apaixonada por crianças e pelo poder do cotidiano, criou um espaço onde brincar é regra. Ou seja, todo mundo que entrou aqui tem que brincar. Se o pai entra para buscar, tem que brincar. Toda vez que vou lá, eu entro na brincadeira. Me lasco, mas entro na brincadeira. Não tem exceção. Thaís defende que toda criança tem direito ao chão. Outro termo que a gente vai conversar aqui também. O que é ter direito ao chão? Ela tem até uma colônia de férias. E eu brinco que é uma colônia de férias raiz, porque Maria já saiu de lá com pinto, minhoca. E eu levo pra casa. Quero saber, fala pra Eva. A Aline fica arretada toda vez que eu saio com alguma coisa dessa. Na última vez que a minhoca foi a Aline foi buscar e não deixou sair de lá, não. A minhoca ficou. Meu. E também entende que o papel dos adultos é garantir que esse território de liberdade
seja também de imaginação e de pertencimento. E que Mas- brincar é coisa séria. E que brincar é coisa séria. E eu concordo muito com isso, que brincar é coisa séria. E eu acho séria, importante e para todos, tanto para a criança quanto para os pais ou para as pessoas envolvidas, para os cuidadores, né? Mas vamos lá, vamos começar pelo começo. Eu quero saber, meninas, como foi a infância de vocês? Vocês brincavam com o quê quando vocês eram mais novas? Então, minha infância foi uma infância bem raiz. Não me lembro, assim, tenho orgulho de falar disso, né? De passar muito tempo em celular ou em televisão. Tive uma infância com brincar de verdade. Brinquei de muita coisa. Brinquei no prédio, embaixo com os amigos. Brinquei no sítio do meu avô. Brinquei com meus pais. Brinquei na escola. Amava. A escola pra mim era o meu paraíso, assim. Meu Deus, vou pra escola, vou brincar. Estudo, mas tem a hora do recreio. Então, assim, eu vivenciei muito o brincar. Então, foi uma infância que eu digo, assim, que é uma raridade hoje em dia, né? Que é o que a gente tenta resgatar nas nossas crianças. Foi uma infância que eu tive. Eu acho que vale um disclaimer também, que acho que Letícia é a mais nova disparado na mesa, e aí ela já teria acesso à tela nessa época, e por isso que ela comenta sobre tela, porque eu nem tinha tela pra Exato, comentar, né? Assim, exato. pra mim, Eu já tinha, né? Eu tenho Nem 25 existia isso. anos, mas assim, a gente já tinha celular na época, mas era aquele celular que no máximo tinha o joguinho da minhoca, do Aham, Nokia, né? Que é aham. aquele joguinho da minhoca, no máximo. E aí depois eu acho que quando eu fui. Não lembro direito, mas quando fui crescendo já começou a chegar, né? Os celulares com a tela mesmo, que a gente tocava, não sei o que, mas eu realmente só fui ter isso. Há uns 10 anos atrás, que é mais ou menos quando a tela, o iPhone se estabelece, vamos dizer Aham. assim, um pouco antes disso, 12 para 13 anos, é quando começa a ter essa diversidade e essa Isso. necessidade, e aí a tela começa a sair da TV para vir para os aparelhos telefônicos, né? Exato. Mas até então, realmente, era Porque- o negócio. Agora, esse teu cobrinha, tu devia ter uns 3 anos, viu? Quando tu foi jogar isso. Não, mas eu lembro, ó, eu lembro de estar recebendo um primo meu na maternidade e eu tava esperando ele nascer brincando com o jogo da cobrinha do celular da minha Aí, ó, tia. tudo bem, eu com 5 anos, tá certo. Eu tava Tá bom, lembrando. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Porque Antes, eu vi esse celular quando eu tinha 15 e eu tenho 30. Aí tá, lascou, minha tia não vai me deixar mentir, não. Tava na maternidade do Hospital Português lá, Tava lá. jogando. Esse celular era tão bom que pra botar uma música pra tocar, tu tinha que sair escrevendo as notas musicais e mandar como SMS pra poder gravar. Não, isso aí eu não lembro, não. Tá vendo? Eu não lembro. Lembro, não. Eu só tinha acesso ao jogo. Eu não ligava pra ninguém, não. Agora, sim, interessante, né? Porque antigamente é isso, né? O celular não era o que é hoje, né? Uhum. Não. Porque o que é que o celular tinha a função de ligar e no máximo o jogo da cobrinha, né? Hoje o celular traz um combo. A gente vai entrar em tela. A gente vai entrar em tela. Exatamente. Vamos se prender à nossa infância. Vamos, você. Bora. Eu quero falar até da minha agora. A minha infância foi tão boa que eu acho que eu terminei de brincar quando eu tinha 16 anos. E aí a minha infância foi marcada até hoje, né? Com memórias, são marcas que deixaram em mim. Mas esse brincar mesmo simbólico, esse brincar de faz de conta, esse pé no chão, pé na areia, catar minhoca na areia, como Maria queria levar a minhoca porque ela achou muito interessante. Tá vendo? Então, assim, na minha infância era muito normal a gente achar minhoca na areia. Como a gente rolar nessa areia, eu brincar de faz de conta, pegar o feijão em casa, arroz, pra estar cozinhando. E eu lembro quando eu tinha acho que uns 14 anos, as minhas amigas já pensavam já em paquera. E aí ficava, por que tu não fica com a gente? Só quer saber de brincar. E aí começou a fazer uma cobrança que eu não conseguia atender, de tão gostoso que era de brincar. E eu fui essa criança realmente pé no chão, que brincava na rua. Minha mãe trabalhava o dia todo, eu ficava com cuidadoras. E aí eu ficava realmente brincando no prédio, em outro condomínio, na casa de tios, em clubes, em fazendas, enfim. Eu posso fazer uma pergunta curiosa mesmo? Quando tu fala pé no chão, é pé descalço no chão ou está na rua, tipo assim, fora de casa? Não, o pé no chão é realmente esses pés descalços mesmo, para sentir essa grama, esse contato com a natureza, os pés descalços. Eu já tenho uma reclamação pra fazer. Pai, você me mandava sair de chinelo todo dia, viu? Ai. Eu era conhecido como um menino que saía de chinelo. Eu era o único que deixava o chinelo do lado da barra do futebol, porque não eu podia ir porque eu não descalço. podia ir descalço. Aí só assim, um exemplo assim, prática mesmo, que a gente recebe muito lá no nosso espaço. As crianças, quando chegam de sandália, elas ficam sem querer brincar para não sujar os pés quando a gente tá terra. Uhum. E aí, quando a gente convida essas crianças a tirar essa sandália, vamos guardar a sandália aqui, depois a gente pega quando for embora,
elas se jogam, elas brincam de outra forma. Se libertam. Se libertam, como que diz, eu tô livre agora para brincar. Fui convidado a brincar. Aí fica com o Porque pé as sandálias podre, tropeça. aí fica com o pé podre, aí no caminho pra casa dorme, e aí Como só é que passa faz pra limpar? passa o lencinho, 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 e dorme tecido, suja, lindamente, Isso. lindamente, dorme Oxi. E tá suja. tudo Tu vai acordar pra tomar um banho de jeito. Meu irmão, quando um pai me diz que acorda o filho pra dar banho, Não. e o pirra dormindo, eu digo, meu amigo, você vai traumatizar essa criança. Quando daqui a pouco, quando ela não quiser mais tomar banho, aí você vai reavaliar o passado. É, exato. Mas tá bom. Mas, Tem obrigado crianças pelo que esclarecimento. chegam. E tem crianças que chegam. Eu me sujei. Tá tudo bem. Crianças são laváveis. Porque tá acostumado. Você tá todo sujo, vai dormir assim. Então, essa cobrança realmente, como o Deco falou, né? Uhum. De estar sujo. Pois é. E tu, meu? Eu tive uma infância muito feliz. Eu tive uma infância raiz também. Eu fui aquela criança que gostava de experimentar, que gostava de inventar. Eu fui aquela criança que hoje raramente a gente já encontra, que fui feliz no ócio. E graças a Deus que eu Eita. tive o ócio na minha vida, né? Porque era onde eu inventava, era onde eu descobria, era onde eu confabulava, era onde eu experimentava. E quando a Thaís fala do brincar simbólico, eu também me vejo muito nesse discurso. Eu amava trazer para o meu mundo, o meu pequeno mundo, o que eu observava no mundo do adulto, para entender sobre aquilo, para saber sobre aquilo, né? Eu fui a criança que, se não tinha um brinquedo X, porque na época era muito caro, graças a Deus hoje a gente tem mais acesso, né? A esse tipo de coisa. No meu tempo já não tinha tanto, então eu criava o meu próprio brinquedo muitas vezes. Então eu fui essa criança pé no chão também. Gostava de subir podre, com o pé preto, toda suja, e já pensando em tomar banho, podendo descer de novo para brincar. Eu fui criança de prédio, né? Mas eu mergulhava na brincadeira. E acho interessante também, porque com 13 anos eu tenho essa memória afetiva do meu pai me levando para brincar na casa de uma amiga que era apaixonada por Barbies. E a gente passava a tarde montando a casa da Barbie para brincar. Às vezes a gente não brincava. Demorava tanto pra montar que quando eu ia brincar E já. as pessoas não entendem, mas isso também é brincadeira. Claro, Eu estava Construindo. construindo a minha própria brincadeira, né? Uma construção. Então, eu fui muito feliz. Eu acho que eu cresci um pouco sendo aquele adulto com a síndrome do Peter Pan. É ruim crescer quando a gente tem uma infância gostosa, né? Então, eu tenho maravilhosas memórias, assim, desse tempo. É, só comentando, né? Eu escutando aqui vocês, 13 anos, 14 anos. E eu olhando assim, com 13, 14 anos eu já não brincava Exato. como vocês dizem que brincavam. Exato. Eu já tava assim, né? A minha turma já tava. E hoje a gente vê cada vez mais precoce, né? Então a gente vê aí essa linha do tempo, que Isso. antigamente, né, o pessoal brincava. Minha avó devia brincar, sei lá, até os 16 anos. É. E aí depois foi descendo, foi descendo, foi descendo. E hoje a gente vê criança que não brinca já com seus Uma criança, 9, quando ela 8 tá ali anos. na portinha dos 11 anos, eu já nem sou mais criança, né? Eu sou pré-adolescente. Então eu tenho mais que tá Exatamente, brincando, a minha exatamente. roupa já mudou, a minha postura já é outra. Exato. Os interesses completamente Completamente. diferentes. Então, eu percebo isso. Com 13, 14 anos, eu já tava realmente sem querer falar de brincadeira. Eu vou ter que fazer muitas observações hoje, eu acho. Mas é engraçado, porque outro dia a Maria me perguntou, pai, quantos anos faltam para eu ser um adolescente? Vê. Aí eu disse, normalmente eu inverto, normalmente não, sempre eu inverto a pergunta, né? Tem uma dica para os pais, quando uma criança perguntar, inverta a pergunta para você saber o que é que ela está esperando de resposta, para você não responder uma coisa que ela não precisa saber, né? Aí eu fiz, mas por que você quer saber isso? Ela fez, porque eu quero saber quando eu vou ganhar meu celular. Eu disse, veja, o celular não depende de ser adolescente ou não, depende de ser o momento certo para você e a necessidade que você vai ter. Então, o papai e a mamãe vão entender quando for o momento de dar para você. Pode ser que seja na adolescência, na pré, depois, pode ser que daqui a pouco nem exista mais celular. E é isso, não existir, né? Aí ela... Mas fulaninha tem, eu digo, o problema é do pai dela que deu. E aí tá, agora ele vai estar lascado daqui a pouco, né? Pra resolver o problema do pai dela. Mas você não vai ter. Aí, Mirella, eu vou te perguntar já uma coisa que é questão de até conceitual que todo mundo pode ajudar. Hoje, e aí eu vou falar de forma geral. Se você fizer uma pergunta para a população média brasileira e perguntar o que é ócio, eu acho que metade das pessoas não sabem responder. Eu tenho um livro chamado Ócio Criativo. Ele é bem prateleira para quem é de engenharia, administração, essas coisas assim, né? E é legal porque você começa a entender que as pessoas não sabem o que é ócio. Se eu, como pai, não sei o que é ócio, como é que eu vou explicar para o meu filho o que é um ócio? E que ele aproveite o ócio. Maria não consegue esperar um tempo de um comercial de um filme que tá passando na TV, porque ela não entende, ela não existe isso. Ela é muito impaciente, né? Eu até
Assim, o que é ócio pra gente, pra que as pessoas estejam no mesmo patamar da gente que esteja assistindo? Do seu jeito de explicar, tá? Sim, eu acredito que o ócio seja o tempo livre, o nada para fazer. A gente escuta muito isso da criança, né? Eu tenho uma criança em casa, é o meu sobrinho, e às vezes quando a gente retira a tela, é um problema, porque a ansiedade já está lá. Ele não consegue consumir um vídeo inteiro. Ele sabe que tem a possibilidade de passar para outros, então ele não precisa estar preso naquele. No tempo da gente, já quase revelando a idade, a gente esperava o dia do pica-pau passar, porque tinha o dia do pica-pau, o dia Isso. do Chaves, o horário. A gente precisava aprender a esperar, né? A gente lidava com paciência, né? A nossa ansiedade não era tão lá em cima quanto a das crianças de hoje, porque elas sabem que tem a possibilidade de passar e de passar e de passar, não precisa esperar. Então, elas também não têm mais esse ócio, porque elas consomem essa brincadeira já através da tela. E ou estão no balé, no judô, no curso de matemática, no curso de português, elas estão com essa agenda infantil, Entupida de que coisa. existe uma agenda Tava- infantil exatamente. entupida. Então, elas não têm ócio. E quando elas estão, por algum motivo que seja no ócio, meu sobrinho fala, Joaquim, titia, não tem nada pra fazer. Vamos pegar o celular? Vamos mexer em alguma coisa? Vamos fazer jogar o joguinho tal, ver o youtuber Y, né? E assim, vamos tentar inventar alguma brincadeira, Joca. Mas ele não tem ainda o ímpeto de, vamos brincar de tal coisa. Né? Até tem, muito faz de conta, né? A gente comenta às vezes, eu comento com a Thaís, ele gosta muito de faz de conta, mas é um pouco difícil que a criança use o ócio para ser criativo, porque eles não são, por exemplo, estimulados a isso. É tudo muito pronto na tela. Chega para eles é muito rápido, muito pronto. Então, o ócio fica como o nada para fazer e eles não conseguem pensar no que pode ser feito, sabe? Eles não Isso. trazem essa possibilidade. Essa ideação, né? De Exato. pensar assim, poxa, eu só tenho um lençol e uma cadeira, do que é que eu posso fazer com brincar, isso? né? Precisa já estar muito estruturado, Exato. precisa estar muito Pronto. pronto, porque as crianças não têm, né, o brincar livre, né? Então é tudo muito enquadrado, muito estruturado. E aí, se hoje a gente pede pra uma criança, né, dessa geração, ó, tu tem uma cadeira e um lençol, aí o que é que tu pode fazer? Vai ter uma dificuldade, né? Opa, e é pra fazer o quê? A gente, né, brinca como? E assim, é uma coisa que eu digo pros pais, você não precisa ocupar seu filho sempre, o tempo inteiro, né? A criança precisa ter A gente precisa Tem. lutar pelo ócio. isso. E só completando, né? E muitas vezes essa vida realmente acelerada dos pais faz com que as crianças também não vivam esse ócio. E aí, uma experiência também que eu vejo muito lá no espaço, quando o pai chega para pegar a criança, às vezes ele chega assim, corre que o carro tá no caminho. Bora, 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 rápido, depressa. O menino às vezes quer apanhar uma pedrinha que ele achou para mostrar. E ele não tem tempo nem de apanhar essa pedrinha, porque o pai já tá com pressa. É uma dificuldade de sair com os meninos lá, né? Porque É. eles sempre inventam alguma coisa na hora de ir embora. Aí eu fica, digo, ele sempre quer." tem um... O bom é que é na frente do tênis. Aí eu digo, mas fica aí mais um pouquinho, eu vou pro tênis aqui. Oi, então Porque chegou. ela não vai querer ir embora agora, eu tenho certeza disso. Aí a Aline queria ir buscar antes. Eu disse, veja, é melhor buscar depois. Porque antes ela vai ficar mandando, querendo que você fique esperando ela. É assim mesmo. Ela vai querer que você fique esperando ela. Ou você entra na brincadeira, e aí depende se você encaixa na brincadeira que eles estão lá, que outro dia a gente jogou bola, né? E aí, ou então você fica sentado esperando ela resolver ir embora. Mas é muito engraçado. Mas aí eu acho que também é engraçado, porque eu acho que as pessoas hoje têm confundido o ócio com o tédio, sabe? Assim, meio que pode ser muito conceitual, mas não são coisas iguais. São coisas totalmente diferentes. Sentir o tédio, eu digo, minha gente, quando for pensar nisso, pensa divertidamente, né? Tenta entender o que é cada sentimento para que você consiga, de fato, aproveitar, né? Porque, e aí eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sou ligado no 220 e, sei lá, 370, trifásico. Então, para mim, é muito difícil, além do TDAH, mas assim, eu não sou um cara que tem um problema de ficar parado. O meu TDAH é de hiperatividade, mas não é hiperatividade física, motora. É hiperatividade mental. Então, não é que eu não tenha foco, é que eu atrapalha a organização das minhas ideias. Então, é um negócio meio... Pensamento acelerado. Aí veio. Aí eu tô lá. Aí nessa hora eu me coloco no lugar de Maria. Eu vou fazer a barba. Aí o barbeiro, na maior boa vontade, coloca um negocinho aqui pra eu relaxar, uma toalha no meu olho. Meu amigo, eu fico no nervosismo, porque eu estou perdendo tempo. Eu quero ver meu celular. Eu não sei o quê. Eu fico angustiado e eu preciso aproveitar esse tempo. Mas ao mesmo tempo eu falo,
meu Deus, não é hora de eu descansar, porque eu não cochilo aqui nessa hora, que eu tenho tanta vontade de cochilar e eu tenho. Mas veja, se eu que sou pai, que entendo, que falo, que converso, não consigo reagir da forma correta, como é que a gente vai conseguir fazer com as crianças, né? É Então, acho que isso. assim, é um trabalho de construção, Construção. Isso. né? Primeiro dos pais, para depois as E precisa crianças. ser intencional, porque assim, hoje, no mundo que a gente vive, se a gente for deixar rolar naturalmente, não rola. Porque a gente tá sempre querendo, né, se ocupar e ter coisas pra fazer. Então, é algo que eu tenho pensado muito, inclusive, nesses últimos tempos, né, nesses últimos meses que tô com Eva em casa, porque tudo é motivo pra aproveitar o tempo. Preciso aproveitar esse tempo que eu tenho pra fazer tal coisa. Então, tô lavando prato, eu preciso aproveitar o tempo que eu tô lavando prato pra escutar um podcast sobre empreendedorismo. Porque aí eu já faço duas coisas ao mesmo Então, tempo. sobre parentalidade, não fala papito. Ou que eu assisto muito. Ou então eu tô dando de mamar, mas aí eu tô amamentando e eu E já outra tô coisa. também fazendo outra. Então a gente sempre tá nesse mecanismo de produtividade, né? Sim. Precisa produzir, precisa produzir, precisa produzir. E aí quando isso cai assim, né, pra mim, e eu começo a perceber que eu realmente tô ficando uma pessoa que não consegue estar em silêncio em casa. Pra mim é difícil. Eu vim perceber isso depois da terapia, né? Assim, quando comecei a abordar esse tema de que tu fica em silêncio em casa sozinha. Solitude. De ter, assim, um tempo para não fazer nada. Não pensar em nada. Tentar desligar. Não. Ou eu tô escutando música, ou eu tô no podcast, ou eu tô... Sempre eu estou fazendo alguma coisa pra me sentir produtiva. Porque pra mim, escutar um podcast de Deco falando sobre partos é uma coisa que vai, sabe? Sim. Então, assim, precisa sempre estar fazendo algo. Uhum. Então, se a gente é assim, imagina as crianças que crianças. imitam a Aham. gente. Isso é um apenas. reflexo, né? reflexo. Elas só imitam. Lili, eu vou pegar essa tua frase e vou transformar numa pergunta para as meninas. Por que as crianças hoje têm tanta dificuldade de se manter por um tempo mais longo numa mesma brincadeira? Na colônia de férias, por exemplo, vocês percebem isso? Ou como elas estão lá sendo estimuladas de uma forma diferente, com um grupo, etc., lá, elas funcionam diferente. Mas, por exemplo, Maria não consegue passar 5 minutos. Vamos brincar de quebra-cabeça? Bora. Deu 5 minutos, ela fala, vamos pintar? Vamos fazer isso aqui? Vamos... Meu Deus do céu. Daqui a pouco a casa já tá um pandemônio, porque a gente não consegue nem arrumar um para o outro e já mudou. Eu não sei, é uma percepção minha ou é algo que vocês realmente veem que acontece? Posso falar como psicopedagoga agora. E aí eu atendo algumas crianças como psicopedagoga e muitas chegam para mim justamente com esse relato de Deco. E que as crianças passam 5 minutos só fazendo determinada coisa. E como é que eu faço para ela conseguir ter interesse por mais tempo? E aí a gente faz esse trabalho, aumentando esse tempo para ela, de, por exemplo, só fica 5 minutos. Não quebra-cabeça. O que é que eu posso fazer, Itamaria? Pegando um gancho de Deco, né? Itamaria. Pode me ajudar. A consulta. Não. A gente tá na consulta agora. A gente tá na Ele consulta. só Vamos aproveitar agora. consegue montar, só consegue ficar 5 minutos ali, né? Eita, Maria, que tal se a gente fizer de outra forma? Vamos começar pelas bordas? Pelas bordas é mais fácil, porque você já sabe que todos os cantinhos vão ficar na ponta. E aí, ao invés de eu ficar 5 minutos com ela, eu vou ficar 10. Então, eu vou aumentar e não mudar a proposta. Não quer mais, não? Vamos pro dominó? Então, aí você está colaborando para que ela fique menos tempo nessa atividade que você propôs para ela. Agora, no quintal, falando do espaço desse brincar pé no chão, as crianças, elas brincam, elas são livres para escolher essas brincadeiras, e aí a gente monta as oficinas e as crianças ficam um tempo muito grande e até pedem para não sair. E aí elas brincam realmente porque elas estão naquele brincar simbólico, elas estão inventando as suas próprias brincadeiras, estão criando, imaginando. E aí a gente entra no mundo delas. A gente faz esse convite para a criança quando a gente arruma esse espaço com a intencionalidade. Então, assim, é onde ela gosta de estar. Então, não acontece na colônia, né? De a criança ficar só 5 minutos, né, numa atividade. Ela realmente está circulando, ela está brincando, ela está se reinventando. É por isso que a gente acha tão importante esse brincar. Aí, 2 comentários sobre isso. O primeiro, eu sempre montei quebra-cabeça começando pela borda, para poder ter um norte. Um norte. Então eu ensinei isso para Maria, né? Aí o que você faz? Não. Separa os azuis, Não. os vermelhos. Isso. Mas aí é que tá, o problema todo é que é assim. Ela começa comigo, aí ela já sabe todas as orientações. Separa reto por cor, ela separa. Aí começou a montar, ela fez, papai, termina aí, depois eu volto. Ela já tá nisso, já é assim, é engraçado, porque... E outro dia alguém falou sobre quebra-cabeça, ela fez, comece pelas bordas, meu pai já ensinou. Você pega a borda lá. Ela já dá a dica, mas ela não passa 10 minutos fazendo quebra-cabeça nem a pau. E outra coisa que eu acho engraçada, assim, por exemplo, e aí falando da colônia em si,
Maria, ela é muito ligada a gente, assim, ainda hoje. Não que ela deixe de fazer as coisas. Talvez ela mande uma mensagem, peça pra ligar, uma coisa assim, mas é porque normal de uma criança. Mas outro dia ela tava meio abusada, assim, pra ir embora pra colônia. Aí ela fez, papai, você me pega cedo hoje? Eu disse, se eu chegar cedo, tu manda eu esperar. Por que tu tá me mandando? Ela fez, é mesmo, né? Aí ela mesmo concluiu que não queria mais ir embora cedo, sabe? Tipo, porque ela se vê ali e se deixar, vai ficando, vai ficando. Já teve dia de o negócio é pra ficar até perto de 6 horas, a gente 7 horas da noite tava lá. Tá aí morta. Já todo mundo, ninguém vai dar mais nada. Porque vai arrumar as coisas ainda pro outro dia pra chegar, porque o outro dia 8 puxado, horas é tem que ir embora, puxado. tem gente de novo, né? Ou É. sei lá, menos, nem sei. Eu acho que a gente precisa considerar 7 e também 15. outros fatores, né, sobre essa questão da concentração. A idade da criança também fala muito. Uhum. O tempo de concentração que ela vai em determinada E brincadeira. tem uma coisa que vai aumentando X minutos a cada ano, ela né? Não vai, tem? ela vai crescendo e o tempo de concentração também vai acompanhando. Tem a ver com esse mundo acelerado que a gente vive hoje em dia, com esse imediatismo, né? O número de estímulos também que aquela criança recebe, porque se você senta com Maria para brincar de quebra-cabeça e do teu lado tem o dominó, tem a dama, tem outras possibilidades, ela vai entender que se eu terminar isso aqui mais rápido, eu consigo fazer outras também, né? Então, e do Porque ela precisa ser interesse, porque ela produtiva. precisa ser produtiva. Do interesse também, porque se você senta com Maria pra brincar de quebra-cabeça, mas talvez não seja o interesse dela naquele momento, mas o seu. Uhum. Ela vai querer estar com você, mas em determinado momento ela vai dizer, não tô mais curtindo, não rolou mais, né? Então, eu acho que esses fatores também E- são bem importantes. E eu acho que nem é só no brincar, né? Acho que a gente, Em o tudo. alerta da gente veio muito assim, quando a gente começou a perceber que tudo para ela demorava. Uhum. Qualquer coisa que fosse um momento de translado, por exemplo, Uhum. ir de um lugar para outro, é longe, demora. Quanto tempo? É perto de onde? Para ela ter referência, Isso. né? Eu contei no programa passado, mas muito rápido aqui agora. Eu disse outro dia, filha, vou parar no posto para abastecer. Ela fez, por que você não tem um carro elétrico ainda? Não era porque ela queria, ela não Eu sabia que amava parar no posto pra ficar cheirando o cheirinho da ela gosta gasolina. do cheiro de gasolina. Mas criança Mas- não gosta de perder tempo. Mas não, Isso. exato, Criança quer pra precisa ela não é tempo, o quer fato do aproveitar o carro tempo. ser elétrico, ser energia renovável, não. É porque ela perde tempo parada no posto de gasolina com o carro desligado sem ter nada o que fazer. E ela acha que isso é o maior problema da vida dela, né? Perfeito. É isso. E assim, eu costumo conversar muito isso, né, com meu marido. Hoje, o que a gente tem de mais escasso e o que é mais caro é a atenção. A gente que trabalha no Instagram, o que é que a gente mais quer? Atenção. Ou não é muito difícil de conseguir. A Oxe. atenção das pessoas. A gente posta um Reels, aí a gente vai lá ver tempo de duração. Uhum. No Reels. Eita, meu Reels tem 3 minutos. O tempo de duração que o pessoal assistiu foi 10 segundos. Atenção é uma coisa Eu hoje. nem olho mais, porque Cara, eu já larguei de mão. Assim, quem quiser é uma coisa assistir, rara, escassa. é. A pessoa que detém, né? Que tem o conhecimento, a atenção. E outra, isso é muito rico. Porque hoje a gente não tem mais atenção Não tem. em nada. Então, se aquela pessoa tá chamando atenção, está chamando atenção no que eu digo, no sentido de realmente ter a atenção daquela pessoa, de prestar atenção, de parar pra ouvir, isso é uma raridade, né? E isso tá também na infância, né? Então, as crianças estão cada vez mais aceleradas, isso porque elas imitam o nosso comportamento. Existe coisa mais gostosa do que uma criança dizer, senta e brinca comigo? Isso, Gente, pelo exatamente. amor de Deus, é ouro um momento desse. Exatamente. Eu vou completar ainda. Papai, guarda o celular. Aí, quando Maria falou isso a primeira vez, meu Deus do céu, Olha quase pra que eu mim. morro. Quase que eu Olha morro. pra mim. Porque ela Senta tava comigo. dizendo isso, só que ela disse, guarda o celular, fica comigo. Né? Tipo assim, até porque ela disse, se eu não tenho, você também não precisa ter, né? E assim, a gente tá falando de Maria, que é uma criança que não é exposta o tempo inteiro à tela. Vocês são uma família, né? Consciente, enfim, tem essa responsabilidade. Mas quando a gente vai pra crianças que têm esse acesso, gente, isso fica muito, mas muito mais complicado. O nível ali de estímulo, dopamina que aquela criança tá recebendo. Uhum. No Reels, gente, eu falo por mim. A gente, às vezes, olha pra criança, né? Quer julgar a infância e tal. Mas a gente, às vezes, não se olha. Como é que a gente se comporta com um negócio desse na mão? Quando a gente vê que tem um vídeo de 5 minutos, já é um A negócio... gente bota no 2 vezes. É um áudio, Sabe? já é. É. Então, assim, o quanto que a gente também não tá sendo imediatista, Uhum. Isso. né? Então, imagine isso num cérebro que tá ali limpinho, porque, vamos lá, nós 3 tivemos uma infância maravilhosa, pelo que a gente trouxe aqui. E a gente, pelo menos eu me considero, acho que todos hoje, né, somos adultos dependentes de tecnologia, de tela. Uhum. Nós precisamos disso. É.
E a gente viveu, a gente teve pé no chão, a gente brincou, a gente experienciou, Sim. a gente trocou, conversou. Imagine uma criança que nasceu ali uma folha em branco e ela recebe essa quantidade de estímulo. O quanto que isso não vai interferir no desenvolvimento e na relação dela com o brincar. Então, a quantidade de estímulos que aquela criança está recebendo ali, como é que vai ser funcional uma criança sentar para montar um quebra-cabeça? Sabe o que é preocupante? Eu passei por isso esses dias. Eu tava com meu sobrinho em casa, Joaquim, ele vai fazer 4 anos, e eu falei assim pra ele: vamos sair pra brincar, pra fazer alguma coisa? Eu acho que eu não quero ir, não. Eu falei: por quê? Porque eu tô vendo shorts. Isso que passou agora foi somente a pontinha do iceberg. Imagina assistir esse episódio inteiro sem nenhum corte. Agora eu te convido. Volta lá atrás, no episódio anterior, e assiste, porque vale muito a pena. Valeu, pessoal, e até a próxima. Fala, papito. Papai, papai, eu vou te dar. Papito, fala, papito.